Boa tarde. O nosso conteúdo de matemática dessa segunda-feira, dia 21/9, nós vamos começar pelas páginas 29 até a página 35, tá, pessoal? Nós vamos estar fechando aqui o capítulo 6 com esse bloco de atividades, né? E nós vamos estar treinando algumas coisas que nós já conseguimos visualizar aí no capítulo 6, né? Que foi um capítulo voltado para os números fracionários, né? É um capítulo que vem te mostrando todas as formas que temos para a representação dos números fracionários, né? Situações dos números fracionários em situações de estar na reta numérica nessa representação, de entender também os números mistos juntos com os números fracionários, né? Situações, problemas envolvendo a leitura e a interpretação dos números fracionários, né? As operações de multiplicação e de divisão junto com os números fracionários, né? Nas atividades desse bloco do Já Aprendi, são atividades longas, né? Nós temos aí várias páginas de atividade, mas com isso nós vamos conseguir visualizar todo o conteúdo que foi trabalhado no capítulo 6. Você vai treinar em formato de exercício. Inclusive, pessoal, tem algumas questões aqui que foram retiradas de algumas avaliações do quinto ano de outros colégios, de outras estruturas. Então, isso é muito bom você treinar para quem vai tentar alguma prova, né? Para conseguir mudar, né? Conseguir ter pontuação. Então, isso é muito interessante, você conseguir fazer essas atividades do Já Aprendi. O que eu posso te orientar aqui nesse bloco? Leia a questão sempre mais de uma vez, tá? Se você está com dúvida, por exemplo, na questão 5, deixe ela no cantinho e vá para a questão adiante, né? Depois você volta, porque às vezes a gente fica tão concentrado ali na nossa dúvida, tão concentrado, que aquele tempo vai passando e você não consegue ver, tá? Inclusive, pessoal, nas nossas trimestrais, né, que daqui a pouco, na próxima semana, já é as nossas avaliações trimestrais, e a avaliação de matemática em si, eu vou dar um tempo maior para vocês estudar, porque é um conteúdo maior e teve mais dúvidas e mais dificuldades, né? Então, o que eu vou pedir para você? Você anotar as suas dúvidas para a gente conseguir tirar na live de terça e de sexta-feira, a gente dedicar um tempo para solucionar as dúvidas mais frequentes, tá? Que com isso a gente vai trocando os exercícios e eu vou estar te mostrando como que podemos solucionar essas dúvidas, tá bom? Pessoal, no Já Aprendi tem muitas questões com situações problemas. Então leia atentamente, tá? Não deixe de ler. E aí, pessoal, vocês também são situações que vocês já ouviram falar, já estudou no conteúdo. Então, se você puder, pode retornar os vídeos, pode retornar os exercícios, pode retornar no conteúdo aqui do livro, que não tem nenhum problema, tá bom? Então, assim, é da questão 1, né? Até a questão 17. E depois disso, lá na página 36, nós vamos ter uns testes, que são essas questões, de outras avaliações, tá? O livro didático separou aqui cinco questões de outras avaliações. É nessa parte de testes aqui, ó, tá? Então, você vai fazer a atividade do Já Aprendi e depois você vai fazer os testes, tá? Que tá muito interessante, são propostas muito legais para a gente refletir sobre os assuntos que estamos falando no capítulo 6. Tá bom, pessoal? Então, não vou entrar com nenhum conteúdo novo nesse dia de hoje para a gente conseguir solucionar essas atividades. As atividades do Já Aprendi e as 5 questões dos testes aí, tá bom? Te espero na próxima aula, não deixe de fazer as suas atividades para não ter acúmulo de atividade, tá? E faça com bastante tranquilidade, tá bom, pessoal? Até a próxima! Nosso conteúdo de história dessa segunda-feira vai estar abordando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já ouviu falar desse estatuto?
que temos aí as siglas ECA. Então, toda vez que você vê essa siglazinha, significa que está se referindo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Vamos entender o que é isso, né? E como que ele surgiu, né? E nós vamos trabalhar nas páginas 21, 22, 23 e 24. E na atividade de história de hoje, né? No conteúdo de história, você vai só ler as páginas e compreender, usar o marca-texto, pode também usar o dicionário para algumas palavras que você não conseguir identificar, tá bom? E não vamos ter nenhuma atividade voltada para isso, somente a reflexão sobre isso, mas é importante demais a leitura de todo o conteúdo, tá bom? Pessoal, o que acontece? É um erro sempre associar a cidadania como um direito, né, só de adultos ou adultos na política, por exemplo, né? As crianças e os adolescentes também têm que ter os seus direitos resguardados, tá? Você como criança e futuramente como adolescente, você tem sim os seus direitos resguardados, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surgiu no ano de 1990, então ele não tem muito tempo assim, né? E tem por finalidade garantir os direitos à proteção das crianças e dos adolescentes, tá? Com as idades de adolescentes, né, de 12 até 18 anos, e de crianças do momento do nascimento até completar 12 anos, tá? Então, o Estatuto resguarda os adolescentes de 12 a 18 anos, tá bom? É um longo tempo aí, de toda a fase da adolescência, tá? Entre os direitos assegurados estão o direito a lazer, saúde, a convivência familiar, a educação e a profissionalização e a proteção no trabalho, tá? Quando um adolescente vai trabalhar, ele tem os direitos resguardados pelo ECA. Então, a empresa que vai contratar ele tem que cumprir os direitos. Criança pode trabalhar? Não. É proibido o trabalho infantil. Mas, infelizmente, tem um dado muito assustador que no Brasil existe 4 milhões de crianças trabalhando, né? Infelizmente, devido ao que tem tanta criança trabalhando? Devido à desigualdade social que é muito grande no nosso país. Algumas crianças trabalham para sustentar suas famílias, né? Infelizmente é uma realidade no nosso país. Inclusive a gente tem até uma charge aí, né? Dia 12 é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Criança não deve trabalhar. A infância é para sonhar, né? Nós, aqui no 5º ano, conseguimos ter uma infância plena, né? Nós temos direito à escola, não precisamos trabalhar, mas infelizmente não é a realidade de todos. Então, o Estatuto vem para resguardar isso, né? Inclusive também, né, a violência que as crianças estão expostas, né? Sobretudo dentro de casa, o Estatuto também tem leis direcionadas para isso, né? Crianças que sofrem espancamento, humilhação, maus tratos, né? Isso tudo o ECA vem condenando e tem que sim ser denunciado, tá bom? Então você vai ler o texto aqui da página 21, que é rico em detalhes falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e você vai refletir, tá? Sobre essas questões. Inclusive, pessoal, na página 22 tem até uma charge aqui muito interessante com várias informações falando sobre isso, tá? Vamos ler juntos? 152 milhões de crianças de 5 a 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil em 2016. É muita criança e é muito adolescente. 64 milhões são meninas e 88 milhões são meninos. 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas da escravidão, do trabalho escravo, até hoje. Impressionante, né? De 2008 a 2012, o número de crianças e adolescentes que trabalham no mundo diminuiu de 47 milhões, de 215 para 168 milhões, né? Crianças que trabalham.
De 2008 a 2012, o número de crianças e adolescentes em trabalho perigosos caiu 30 milhões, 115 para 85 milhões. A porcentagem de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho por 79% na agricultura, 17% em serviços e 11% na indústria. O número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho precoce em todo o mundo, né? Olha aí nas Américas, né? Que o Brasil está nas Américas aqui. Então, pessoal, infelizmente é uma realidade, né? No nosso mundo. Inclusive, você pode acessar aqui o QR Code, né? Do seu livro e conhecer as consequências do trabalho infantil. Porque isso vai prejudicar a saúde da criança, sua integridade, né? E muita gente fala assim, mas eu comecei a trabalhar com 10 anos, mas às vezes você teve que abandonar os estudos, não teve uma saúde muito boa para exercer tal função. Então, assim, precisamos sim refletir sobre isso e falar sobre o trabalho infantil, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos também ler aqui o texto do Aprendendo Mais, né? Ondas de protesto ao redor do mundo lembram que as vozes das crianças e dos adolescentes devem ser ouvidas e os seus direitos protegidos, tá? Aqui você vai ver uma declaração da diretora executiva do Unicef, tá bom? Henriqueta Fore. Aí você vai ler esse texto aqui até a página 24, que ele termina aqui no primeiro parágrafo da 24, tá bom? Pessoal, não deixe de ler o conteúdo todo, refletir, marcar as partes importantes, para se você tiver alguma dúvida, a gente esclarecer na live, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção e até a nossa próxima aula de hoje, tá? Pessoal, o nosso conteúdo de geografia dessa segunda-feira, nós vamos fazer o Aprender é Divertido, muito interessante, tá? Não vai ser possível fazer em grupos igual o nosso material didático pede aqui, mas a gente vai fazer um quiz de perguntas e respostas conforme as bandeiras dos estados brasileiros, tá? E é importante que você vai, através dessa atividade, conhecer, né, o nome dos estados, a sua bandeira. Alguns alunos já conhecem, outros conhecem só a bandeira do estado, então do nosso estado, que é Minas Gerais. Então você vai fazer esse quiz aí, tá? Inclusive nessa parte aqui que fala que o seu professor vai dividir em grupos, e aí você não precisa de esperar o meu comando, porque eu já estou passando as orientações aqui. No nosso material de apoio, vai estar lá, gente, lá no finalzinho do seu livro, e aí você pode usar, tá? Não precisa ficar com medo, que é seu materialzinho de apoio lindamente. Tá as bandeiras e as perguntas com as respostas e as curiosidades aqui, tá bom? Então você vai ler, por exemplo, a bandeira do Acre. Possui cores da bandeira do Brasil e uma estrela vermelha que representa a luz da inteligência. Você vai procurar a bandeira do Acre aqui, em meio às bandeiras que você recortar do seu material, e vai encaixar ali direitinho qual que tá essas características que foi dada nas cartinhas à suposta bandeira do Acre, tá bom? Então, assim, é muito tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, você pode pesquisar, sim, o conteúdo, pode utilizar a internet como fonte de pesquisa, tá? Ou pode trazer a sua dúvida na nossa live também, não tem problema. Você apontar, professor, essa bandeira aqui eu fiquei com dúvida qual era, tá bom? E é uma atividade importante que você vai conseguir conciliar o nome dos estados e suas características principais, tá bom? Conhecer essa amplitude aí de tantos estados brasileiros, ok? Então essa atividade é para ser feita, tá? Pessoal, e nós estamos já praticamente no finalzinho aí do nosso capítulo 5, nesse fechamento aí, né, do trimestre. Daqui a alguns dias o trimestre 2 já vai estar sendo fechado. E aí nós precisamos de consolidar tudo que a gente trabalhou aqui nesse segundo trimestre em geografia, que foi bem divertido, bem legal. Conhecemos o nosso território, características próprias de cada região. Então, assim, foi rico demais cada conteúdo ministrado aqui. E aí nós aprendemos também que o Brasil ele é reconhecido por todo mundo, né? Por sua grande biodiversidade, né? Tanto na fauna quanto na flora. Isso nós conseguimos ver desde o do primeiro trimestre.
E aí, uma das aves assim, referências do Brasil é o sabiá laranjeira, que foi decretado ave símbolo da nação brasileira, no meio de um decreto presidencial que nós já conseguimos ver no conteúdo anterior. E também o pau-brasil, né, que é uma árvore símbolo, e o ipê amarelo também, que foi considerado símbolo, né? E aqui em Minas Gerais, né, Santa Luzia principalmente, a gente vê muito ipê amarelo, lindo, florido, aquela coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada com os ipês. Né? O amarelo, então, ele te dá quando você vê, você fala assim, ai, que maravilha ver essa árvore. Então, pessoal, no Aprendendo Mais, você vai ler o texto com essas duas características aqui, entender perfeitamente como que foi dado, né, os símbolos tanto da ave quanto da árvore e responder essas duas perguntinhas da página 23, tá? Muito tranquilo, fazer a atividade do Aprender Divertido e fazer também essas duas questões aí do Aprendendo Mais e lendo o texto, tá bom? Inclusive, no QR Code você pode também, né, outras fontes, quem baixou aí o aplicativo do Bernoulli, que tá, ó, sensacional para mais informações, né? Os símbolos de um país podem ser identificados por pessoas em diversas partes do mundo. Olha que interessante, um único símbolo, em diversas partes as pessoas conseguem identificar de qual país é aquele símbolo. Alguns desses símbolos são tão importantes que recebem os títulos de patrimônio cultural da humanidade ou patrimônio natural da humanidade, conceituados pela Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, que é a Unesco, tá? Acesse o QR Code para descobrir alguns símbolos. E algum desses símbolos está bem perto de você. Então acesse o QR Code aí para você descobrir, tá bom? Pessoal, não deixe de fazer as atividades, muito legal. Se você conseguir tirar uma foto aí do Aprender Divertido de Geografia e me enviar no e-mail para me ver que você fez, eu ficarei muito feliz de poder ver aí que você está comprometido, fez as suas atividades, né? E tem gente que fica sempre ganhando dos familiares. Eu fico vendo as fotos aqui e fico acompanhando aí, tá? E qualquer dúvida, anote no seu caderno da matéria para a gente conseguir tirar e sanar na nossa live, tá bom? Até amanhã na nossa live, um grande abraço e não deixe de fazer suas atividades, pessoal. Até mais!